Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Rio Claro Investimentos. Recentemente a gente fez um vídeo sobre os riscos de se investir no exterior. Inclusive a gente vai deixar aqui o link para se você quiser assistir. E muita gente veio perguntar sobre os ETFs irlandeses. Por que faz tanto sentido para os brasileiros investirem em um lugar que é um país pequeno, não é tão relevante na economia mundial, mas que tem diversas vantagens sucessórias e tributárias para quando a gente vai investir no exterior. Hoje a gente vai falar sobre esse tipo de ativo, sobre as vantagens e desvantagens de investir neles e também, na prática, como escolher quais são esses ETFs, como que eu monto minha carteira, onde que eu verifico como eles funcionam, por onde eu invisto. Então fique aqui até o final, que você vai sair sabendo tudo sobre esse tipo de investimento, que pode ser a melhor maneira de você investir no exterior da forma tranquila, eficiente e pagando o mínimo possível de impostos, claro, sempre dentro da lei, sem fazer nada de errado. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos e um Certified Financial Planner, né? A certificação que garante ali um conhecimento e uma qualidade de atendimento dos planejadores financeiros. Inclusive, temos várias pessoas com essa certificação aqui na Rio Claro Investimentos, que é uma gestora 100% independente, que está ao seu lado. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente vai deixar tudo que você precisa para poder conversar com um dos nossos planejadores, que vai te ajudar bastante na questão dos investimentos no exterior e tirar qualquer dúvida, inclusive, que possa ficar ao longo desse vídeo. E vamos lá! Hoje a gente vai fazer um vídeo bem direto ao ponto, né? A gente já falou bastante sobre investimentos no exterior aqui no nosso canal. Caso você não tenha assistido os outros vídeos, procure aqui. Tem bastante coisa muito interessante, em especial o último que a gente fez sobre os riscos sucessórios de se investir nos Estados Unidos, que tem muito a ver com o fato da gente deixar de investir em ativos americanos e investir através de ativos irlandeses, que muitas vezes, vocês vão ver aqui no final, são os mesmos ativos, apenas com uma casca diferente. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o que de fato são ETFs. ETF é a sigla para o termo Exchange Traded Funds, que nada mais são do que fundos que são negociados em bolsa. Ou seja, fundos que, ao contrário daqueles fundos de investimento que você investe através da corretora, que você vai mandar o dinheiro para a gestora, ela vai comprar cotas para você, você passa a ser um cotista. Quando você resgata, as cotas são vendidas. São fundos fechados, que têm um número fixo de cotas, e caso você queira investir neles, você vai ter que comprar a cota de alguém na bolsa. Então você compra igualzinho, você compra uma ação, você compra um ETF. Tanto na Bolsa Brasileira, também tem diversos ETFs, que também muitas vezes são os mesmos ETFs negociados nos Estados Unidos e na Irlanda, mas com uma casca brasileira, em vez de ser uma casca irlandesa. E são um veículo de investimento muito eficiente, cada dia mais utilizado, especialmente porque normalmente eles têm uma taxa de administração muito baixa. Muitos deles são estratégias passivas, que investem apenas em índices, como por exemplo o índice SP500 ou em certos títulos públicos, e ali, como são estratégias relativamente simples, a taxa de administração é quase insignificante. São fundos algumas vezes gigantescos, né, com bilhões, às vezes até trilhões de dólares dentro deles. Então você tem uma tranquilidade de estar investindo em algo muito seguro, ter acesso a estratégias de investimento de uma forma muito simples, ter uma taxa muito baixa e conseguir construir uma carteira muito eficiente ali, muito diversificada, de uma forma tranquila. A escolha pelos ETFs irlandeses é principalmente uma questão tributária. Tem outros países, inclusive, que têm as mesmas características da Irlanda, como por exemplo Luxemburgo, mas a maioria desses ETFs acabam estando ali na Irlanda. A Irlanda é, de alguma forma, ali em algumas questões, um paraíso fiscal para estrangeiros, então os estrangeiros dificilmente pagam algum imposto na Irlanda quando eles estão investindo nessas estruturas, então essa é a grande vantagem. A gente compara principalmente, claro, com os ETFs americanos,
que é onde está investida a maior parte do dinheiro do mundo, né? Então, qual é o problema para nós brasileiros investirmos em ETFs americanos? Os dois principais, a gente falou bastante no último vídeo, é a sucessão, que acima de 60 mil dólares já passa a ficar muito cara, e o imposto sobre dividendos, que é de 30% na fonte, então você acaba pagando muito imposto sobre os dividendos que você recebe. E lá não tem ETF de acumulação, que a gente vai mostrar aqui. Então, por isso, a gente migra para os ETFs irlandeses, onde existem os ETFs de acumulação. Inclusive, um exemplo que a gente pode dar sobre esse assunto, por exemplo, é comparar dois ETFs que, na verdade, são iguais, né? O ETF americano VOO, que investe no SP 500, ou seja, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, seguindo o índice SP 500, e o ETF CSPX, que é a casca irlandesa que investe no mesmo ETF lá nos Estados Unidos. Quando você olhar o gráfico dos dois, você vai ver que o CSPX vai ficando sempre um pouco acima do VOO, né? Que ao longo do tempo, e cada vez ele vai se distanciando mais. É porque o CSPX é melhor do que o VO? Não. Na verdade, eles vão render mais ou menos a mesma coisa. O CSPX até tem uma taxinha de administração um pouquinho mais alta do que o VO, mas à medida que o tempo vai passando, como o CSPX está reaplicando os dividendos dos ativos dentro do próprio fundo, em vez de distribuir ele para os investidores, ele vai sempre crescendo mais rápido do que o outro ativo. Lá nos Estados Unidos, mais uma vez, todos os ETFs são de distribuição. Se eles gerarem dividendos, eles vão passar para os investidores e aí isso vai gerar impostos tanto para o investidor americano quanto para o investidor brasileiro. No caso brasileiro, são 30% na fonte. E a segunda questão é o imposto de sucessão, que a gente já falou aqui. Lá nos Estados Unidos ele é bem mais caro, na Irlanda ele não existe. Então você talvez tenha que pagar imposto de sucessão aqui no Brasil, mas lá na Irlanda não vai precisar pagar nada. Perfeito, Pedro. E agora, como é que eu entendo o que são esses ETFs, como eu escolho esses ETFs, onde eu vejo esses ETFs e como que eu chego até esses ETFs, né? Primeiro ponto é abrir uma conta numa corretora que permita você investir nesses ETFs. A maior parte das corretoras europeias permite que você invista em ETFs irlandeses. A maior parte das corretoras americanas, que é a que a gente tem mais acesso aqui no Brasil também, em várias corretoras hoje e bancos a gente consegue abrir uma conta no exterior, mas quase sempre elas permitem apenas a negociação de ativos americanos. A principal corretora, inclusive, que a gente utiliza para investir nos ETFs irlandeses é a Interactive Brokers, que é entre as corretoras que de fácil acesso para o brasileiro, a mais simples para você abrir conta e investir nesse tipo de ETF. É uma corretora que permite que você invista no mundo inteiro e entre os ativos, os irlandeses. Perfeito, abri a conta, comecei a investir, como que eu escolho os ETFs? Aí eu vou dar uma dica para vocês e mostrar aqui na prática de um site que se chama Just ETF. Esse é um site europeu que mostra ali ETFs do mundo inteiro. E aí você entrando aqui na parte de screening de ETFs, né, você consegue filtrar aqueles ETFs que fazem sentido. Eu vou ensinar para vocês aqui na prática como que você filtra os irlandeses que fazem sentido, que são aqueles de acumulação. Então, primeiro ponto, você vai vir aqui no filtro e ver aonde que esses ETFs são negociados. Descendo aqui, você vê o fund domicile, o domicílio do fundo, que é aqui na Irlanda. Inclusive, vocês vão ver que aqui, entre os países europeus, é onde tem mais ETFs, né? Primeiro a Irlanda, depois Luxemburgo. Clicando aqui, você filtra apenas os ETFs irlandeses. Depois você vai ver aqui no uso dos dividendos. Ou seja, se você olhar aqui na Irlanda, tem 1.587 ETFs, muito menos do que nos Estados Unidos, mas os principais vão estar aqui replicados na Irlanda. E depois você vai escolher o formato de distribuição. Se for distribuição, tem 534, maioria de acumulação, 1.053 ETFs que você vai ter que escolher aqui, que acumulam os dividendos aqui dentro. Então essa aqui serão as opções que você vai ter de ETFs. Uma outra dica importante é ver em que moeda esses ETFs são negociados. Então é mais interessante a gente utilizar ETFs normalmente dolarizados, né? A maior parte dos ETFs são de ativos cotados em dólar, então faz mais sentido eu negociar eles em dólar, a não ser que eu tenha uma vida por algum motivo cotada em euros e tenha uma conta em euros em algum lugar. Mas em geral a gente vai utilizar
a moeda dólar. Então, eu vou colocar aqui em dólares. E além disso, você vai olhar em que bolsa eles são negociados. Então, você vai ter acesso lá na Interactive Brokers ou através de outros corretores, muitas vezes em várias bolsas, mas eu recomendo olhar ali Londres. Aqui também vai ser a Bolsa de Londres, que você vai ter um acesso bem significativo à maior parte dos ETFs. Primeiro ponto que você deve olhar sempre investir em qualquer fundo, em especial em ETFs, é o tamanho do fundo. Então aqui a gente consegue olhar em ordem de tamanho, né? Então se eu colocar aqui na ordem do tamanho do fundo, eu vou ver que o maior ETF que tem, sem surpresa, é o ETF de SP500, o CSPX que eu comentei, que ele tem 85 bilhões de dólares em valor de mercado. Então é um ETF que vai ter muita liquidez, vai ter muita tranquilidade de investir aqui, muita segurança, e a taxa de administração dele é de só 0,07% ao ano. Então é praticamente zero ali, não vai afetar em nada os seus investimentos no longo prazo. Depois você vem o MSCI World, que é um ETF que investe no mundo inteiro, é o famoso VWRA, muita gente investe só nisso aqui. Tem ali depois ETFs de mercados emergentes, de ouro, focado apenas em ações de tecnologia na Nasdaq, tem alguns ETFs de bonds, então você consegue inclusive filtrar por estratégia aqui em cima também para entender quais são os mais negociados. Eu vou mostrar aqui só rapidinho o primeiro e o mais conhecido, que é o CSPX, né, que investe em SP500, em que a gente vai entender aqui como que ele funciona. Primeiro vamos dar aqui a moeda do gráfico para a gente ver bem assim o retorno real em dólares, né, que é onde são cotadas as ações americanas. Você consegue ver aqui quanto que ele rendeu no presente, no passado, quanto que ele está rendendo agora. Você consegue ver as taxas de administração, as questões todas sobre o ETF. Você consegue inclusive ver o conteúdo dele, né? Então quais são as maiores empresas. Ele tem aqui a maior empresa hoje é Microsoft, com 7,24%, depois Nvidia, depois Apple, ou seja, as maiores empresas dos Estados Unidos, seguindo a ordem do índice americano. 96,57% do dinheiro dele está nos Estados Unidos, o resto ali provavelmente são alguns bonds, ou a parte de caixa que fica na Irlanda. E depois, principal ponto, você vai olhar aqui como que eu vou investir nesse ativo. Então você vai ver que tem esse ETF é negociado em várias bolsas diferentes. Eu recomendo você usar ali a London Exchange, onde ele é cotado em dólares, e o código dele vai ser CSPX. Você vai conseguir ver tudo isso na sua corretora na hora que você for comprar o ETF. Então aqui na prática, tudo que você precisa para escolher esses ativos. Mas claro, se você tiver conhecimento para isso e tiver tempo para construir uma carteira eficiente, para escolher o peso desses ETFs, entender a correlação entre eles e como que você vai construir de fato uma carteira perene que sobreviva tanto a momentos bons quanto a momentos ruins, dentro do seu perfil, dentro das suas necessidades. E provavelmente você vai precisar de auxílio para conseguir fazer isso da melhor forma possível, tanto para entender como construir essa política de investimentos e manter essa carteira bem balanceada, quanto também para garantir que você está tomando as decisões certas, tributárias, jurídicas, na hora de investir no exterior, para não se enrolar, não ter nenhum problema que pode custar muito mais caro do que os ganhos que você vai ter em questão de rentabilidade. E aí para isso existe a Rio Claro Investimentos, a gente está ali do seu lado para tudo que você precisar, tanto para investimentos no Brasil quanto para investimentos no exterior. Nós somos uma empresa 100% independente, sem nenhum viés, que não está ali para vender nenhum produto, que vai garantir que você está tomando as decisões certas de investimentos. E, por exemplo, uma das coisas que dificilmente alguém vai te oferecer em outros lugares são esse tipo de investimento, porque ele não paga comissão para ninguém, não tem rebate, é bom só para quem investe e não para quem vende. Então, dificilmente você vai ver ali o seu banco, o seu agente autônomo te oferecendo um ETF irlandês, abrindo conta em corretoras tão específicas, porque isso não faz sentido para ele, que não vai ganhar nada com isso, mas para uma empresa independente que trabalha só com o cliente, só ao lado do cliente, como a Rio Claro Investimentos, faz todo sentido fazer o que é melhor para cada um. E esse é o tipo de ativo que faz muito sentido para todo mundo. Lembrando que o ETF irlandês não é um ativo em si, mas uma casca ali que vai estar garantindo que você tenha uma eficiência tributária melhor
na hora de investir no exterior. Além disso, claro, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar suas dúvidas, assistir os outros vídeos e, se tem interesse em conversar com um planejador financeiro aqui da Rio Claro Investimentos, basta vir aqui na descrição, tem todas as instruções, mandar uma mensagem para a gente que a gente vai entrar em contato e marcar essa primeira consulta sem custo nenhum, onde você já vai sair entendendo muito mais como investir melhor, com um diagnóstico sobre os seus investimentos atuais, o que deve ser feito e todas as informações que você precisa para decidir se vale a pena ou não se tornar um cliente da Rio Claro Investimentos.